Uso dos porquês. Vamos aprender neste vídeo como usar os porquês. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Volney Ribeiro, professor de língua portuguesa. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para você sempre receber notificações. Bacana? Então, neste bloco, a gente vai trabalhar o uso dos porquês. É bem verdade que muita gente acha que existe porquê para pergunta e porquê para resposta. Mas o fato é que isso não existe. Professor, como não existe? Eu aprendi assim, era tudo que eu sabia sobre os porquês. Calma, porque aqui a gente vai aprender o que cada um deles é e a gente vai mandar ver, seja numa redação escolar, seja numa redação de prova, numa questão de língua portuguesa ou numa situação qualquer do dia a dia. Bacana? Então vamos lá, vem comigo, o uso dos porquês. A gente sabe que existem 4 tipos de porquês, não é isso? Esse aí, número 2, número 3 e número 4. Tá? Se a gente simplesmente simplificasse e dissesse que existe porquê para a pergunta e porquê para a resposta, isso nem cairia em prova, porque não teria como errar. Todos nós sabemos identificar quando temos uma pergunta, quando temos uma resposta, tá certo? Bom seria se fosse assim, mas não é bem assim. Cada porquê tem um uso, tá? É preciso compreender a morfologia, a forma, tá? E depois a função de cada um desses porquês. Vamos começar então com esse primeiro porquê, popularmente chamado de porquê junto sem acento. Esse porquê é uma conjunção. E a conjunção serve para quê? A conjunção serve para ligar orações. Que tipo de conjunção esse porquê é? É uma conjunção causal ou explicativa. E eu queria lhe dizer uma coisa. Independentemente de a gente ter uma frase interrogativa direta ou uma afirmação, eu posso usar esse porquê. Tá certo? Para exemplificar, basta a gente observar o seguinte: se houver ideia de causa ou de explicação, é esse porquê eu uso. Por exemplo, eu tenho aqui 2 frases. Elas trazem a mesma ideia. Tá? O que muda? Tá? O que muda é que uma pergunta e a outra afirma. Mas observe o porquê. Ele traz uma ideia de causa. Ele está chorando assim porque o namoro acabou? A pergunta já traz a causa. Ele está chorando porque o namoro acabou. A resposta traz a causa. Então, independentemente de ser pergunta ou afirmação, se há ideia de explicação ou de causa, é esse porquê que eu vou usar. Aqui nós temos, após o imperativo, estude uma explicação. Então, esse porquê, popularmente chamado de porquê junto sem acento, a gente vai usar sempre que houver ideia de causa ou de explicação. Bacana? Existem outros tipos de porquê, certo? Esse porquê, por exemplo, ele vai ter um acento, é importante destacar isso, que é um acento diferencial. Morfologicamente, ele é um substantivo e é próprio do substantivo vir precedido de um determinante, geralmente um artigo, tá certo? Mas pode ser outro determinante, como numeral, pronome indefinido, mas geralmente numa questão de prova é o artigo O que aparece antes desse porquê. Um detalhe, tá? Um bizu, por exemplo, é que esse porquê pode ser substituído pela palavra motivo. Literalmente a palavra motivo, ao pé da letra, certo? Sem forçar. Você vai trocar esse porquê por motivo. 6 por meia dúzia. Tem que ser uma troca que case bem direitinho aí, sem forçar nada, tá certo? Prof, dá exemplo, vamos lá. E detalhe, como é um substantivo, substantivo pode aparecer em qualquer tipo de frase, afirmativa ou interrogativa. Por exemplo, não sei o porquê, não sei o motivo de ela não ter aceitado essa oferta de trabalho. Qual o porquê disso tudo? Qual o motivo disso tudo? No primeiro caso, nós temos uma afirmação. No segundo caso, nós temos uma pergunta. O que eu tenho que saber, o que é importante, que esse porquê tem um acento diferencial, porque ele deixa de ser conjunção e passa a ser substantivo. Como substantivo, ele vem precedido de um determinante, geralmente um artigo O. E eu posso substituí-lo pela palavra motivo, ok? E aí tem aquele porquê separado, que na verdade não é um porquê separado, são 2 palavras que existem na língua portuguesa. É uma preposição e um que pronome, porquê.
No primeiro caso, nós vimos que o porquê é uma conjunção. Liga orações. No segundo caso, vimos que o porquê é um substantivo, vem precedido de um artigo. No terceiro caso, nós temos duas palavras e não uma palavra que se separou. Porque na língua portuguesa existe substantivo, conjunção, preposição e pronome. Então, o porquê, conhecido como porquê separado, nada mais é do que uma preposição e um pronome. Então, vamos ver isso aí, tá? Terceiro caso, porquê. Nós temos aqui duas situações. Primeira situação, você vai ter uma preposição por mais um pronome relativo que, certo? E aí você vai substituir esse porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Ok? Então, dando certo, trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, nós temos o porquê separado. Porque aí a gente está diante de uma preposição mais pronome relativo. Agora, esse porquê também pode ser uma preposição mais um pronome interrogativo. Nesse caso, a gente vai substituir o porquê pelo termo por qual razão ou por qual motivo. Não confundir com aquele número 2, motivo. Aqui é por qual motivo. E ali é simplesmente motivo. Tá certo? Prof, e esse porquê separado pode aparecer em frase afirmativa? Pode. Tá? Muita gente acha que ele só pode aparecer em frase interrogativa. Aqui nós temos uma preposição e um pronome. Preposição e pronome podem aparecer em frase afirmativa ou em frase interrogativa. Tá certo? Então, vem comigo aqui, vamos exemplificar. Observem essas frases. Esse é o motivo porque eu não frequento mais aquele lugar. Esse é o motivo pelo qual. Aqui nós temos preposição mais pronome relativo. Esse é o motivo pelo qual. Na sequência, só eu conheço os lugares porque andei. Só eu conheço os lugares pelos quais andei. Observe que quando eu troco o porquê por pelo qual, pela qual, singular, plural, masculino, feminino, ele é pronome relativo. Portanto, preposição mais pronome relativo, separado. Ok? Agora, nos exemplos seguintes, a gente vai substituí-lo por qual razão ou por qual motivo. Observe, porque isso sempre acontece comigo. Ou seja, por qual razão isso sempre acontece comigo. Nós temos preposição mais pronome interrogativo. E aqui, não sei por que isso acontece conosco. Não sei por qual razão isso acontece conosco. Então, você percebeu que não existe nenhuma razão para eu fundamentar a ideia de que existe porquê para a pergunta e porquê para a resposta. O que nós temos são conjunção, substantivo, preposição e pronome que têm os seus usos em frases afirmativas e interrogativas. Quando a gente entende assim, pode ter certeza, a gente nunca mais erra. Tá certo? Prof, tá faltando um porquê, não tá não? É verdade, né? O quarto porquê, que na verdade é esse terceiro aqui em final de frase, conhecido como porquê separado com acento, que é o mesmo, tá? Esse porquê separado com acento equivale a por qual razão, é o mesmo, tá? É uma preposição mais pronome interrogativo. E qual é a diferença? A diferença é que ele vem em final de frase. Prof, por que ele é acentuado em final de frase? Porque a gramática diz que todo que em final de frase é acentuado. Todo que em final de frase é acentuado. Tá certo? Então, vamos aqui exemplificar. Observe. Tá? Você fez isso por quê? Tá? Eu posso dizer, você fez isso por qual razão? Então, o mesmo porquê. Tá? Preposição mais pronome interrogativo. Ok? E aí, nós finalizamos aqui a nossa aula sobre o emprego dos porquês. Espero que você tenha gostado, tá certo? Se puder, encaminha para um amigo, para mais pessoas conhecerem a língua portuguesa como a gente está apresentando aqui. Valeu? Aguardo você aí no próximo vídeo. Tchau, tchau e bons estudos!